Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Cá estamos nós, com a bênção de Deus, que nos dá a oportunidade de continuar estudando o Espiritismo, e isso importa muito na nossa vida, né? A doutrina espírita nos ajuda muito a vencer nossas dificuldades, todas elas, embora aconteça também que ela nos diz o que a gente às vezes não quer ouvir, né? Isso acontece muito. E acontece também, já aconteceu comigo, de receber às vezes uma ligação ou uma coisa para reclamar que a doutrina espírita está ensinando algo que não está de acordo com a lei de Deus, fazendo mudanças de comportamento dentro do lar. Então é aquela história, a gente entende o que a gente quer entender. Nós podemos usar perfeitamente os nossos recursos, né, as nossas de discernimento, e não usá-los tão bem e entender apenas aquilo que nos convém. E distorcer os conceitos doutrinários, né? Para que se justifique aquilo que às vezes a gente quer fazer. Ou então a gente até vem em busca de algo, mas, na verdade, a gente quer ouvir aquilo que a gente deseja, né? Nós estamos na lei, paramos nessa lei, estávamos estudando essa lei de igualdade e paramos aqui no 17. Aqui que nós paramos. Nosso último contato aqui com a lei de igualdade foi nessa página aqui, quando pulou. Isso. Quando na 811, Kardec pergunta aos espíritos se a igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez. Eles dizem, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Comentamos sobre isso, né, e também sobre essa aqui, que há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito, né? Então a gente acha isso, que se a igualdade das riquezas, se todos tivessem a mesma coisa, nós não teríamos tantos males, tantos problemas, né, como a gente tem aí na nossa sociedade. Eles dizem que são sistemáticos, ou ambiciosos, ou invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das circunstâncias. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não correi atrás de quimeras. Realmente, o nosso problema não é a desigualdade, a gente já falou muito sobre isso, é a injustiça social, que não dá a todos os mesmos direitos. Todos têm que ter os mesmos direitos. Direito à saúde, direito à educação, direito de ir e vir, direito de uma moradia. Todo mundo tem que ter essas oportunidades, direito ao trabalho, né? O ideal seria que todos tivessem os mesmos direitos. Ter os mesmos direitos não significa ter a mesma renda, ter o mesmo patrimônio, né? Ter a mesma riqueza, não significa isso. Todos têm que ter o direito de trabalhar, o direito a uma saúde, a um atendimento. Todo mundo merece isso, todo mundo precisa ter isso. Agora, a qualidade, né, disso aí vai depender do esforço que cada um fizer para poder alcançar mais ou menos conforto, mais ou menos um poder, depende do esforço que cada um faz. Agora, esses direitos deveriam ser concedidos a todos, né? Mas a qualidade disso tudo vai depender. Uma pessoa, ela vai conseguir um trabalho, né? Se for
Se for lícito, claro, porque senão a gente está vivendo um momento aqui no nosso país que eu agradeço a Deus de não estar dentro de uma sala de aula. Porque eu ia falar o quê para um aluno? Para ele estudar? Porque senão ele não vai conseguir se dar bem na vida. Eu ia até apanhar dentro da sala de aula, né? Então, eu agradeço a Deus de não estar lá, né? Mas não está tendo que passar por esse constrangimento que não é meu, nunca seria, mas a gente acaba, né, ficando sem aquela palavra, né, aquela fala necessária ali para um aluno diante do que todo mundo está vendo acontecer aí no país. Mas os direitos realmente não poderiam realmente ser negados a ninguém, né? Todos deveriam ter a mesma coisa. Logicamente que aquele que se qualifica, aquele que faz o seu esforço, aquele que estuda, aquele que se projeta mais pelo seu próprio esforço, é lícito que ele tenha de acordo com aquilo que ele está conseguindo, né? E também essa questão do bem-estar, nós vamos ver aqui, ela é relativa, muito relativa. Né? Aquilo que realmente é importante para um, causa um enorme bem-estar a um, não vai causar a outro. Embora ele até possa alcançar, mas não vai. Ele não quer, ele não deseja, não é isso que lhe dá um bem-estar, né? Bem, 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Não. Mas o bem-estar é relativo e cada um poderia gozá-lo se todos se entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo e é o homem quem o perturba. Quando praticarem a lei de justiça, se entenderão. Aí entra essa questão da vocação, das aptidões para o exercício das profissões. Muitas vezes, quando um filho chega para um pai, uma mãe, e fala que quer estudar a matéria tal, né, quer se formar em tal profissão, ou ele nem quer fazer um curso superior, ele não deseja isso, ele quer fazer um curso técnico e imediatamente trabalhar naquilo que ele gosta. Isso às vezes é um sofrimento para a família, porque o pai gostaria que o filho seguisse a sua profissão, desse continuidade. É bacana, claro que é. Né? Muitas vezes a gente vê uma clínica, né, um médico já mais antigo, depois os filhos dividindo aquela clínica com ele, né, aquele espaço que é interessante, às vezes até na mesma área, na mesma cadeira, é interessante? É, mas nem todos desejam isso. Né? E quantas vezes numa família mais, assim, mais abastecida financeiramente, digamos assim, que pode pagar um estudo bacana, até fora do país, e o filho chega e fala que ele não quer estudar. Ele quer trabalhar ele quer fazer um cursinho técnico, ele quer trabalhar numa área mais simples, os pais quase morrem. Aí, dependendo da pressão, como eu já contei aqui uma vez para vocês, esse caso aconteceu com a filha de uma conhecida minha, ela não é muito minha amiga, até tem muito tempo que eu não a vejo, porque isso já tem muitos anos. Ela nunca quis fazer odontologia, nunca. Quando começou a faculdade aqui em Friburgo, o curso aqui, o pai e ele falou que ele só pagaria a faculdade para ela ali, que se ela quisesse outro curso, ela tinha que se virar. Ela não tinha a menor condição, Friburgo não oferecia campo tanto para isso, e mesmo passando no vestibular, que naquela época não era exatamente como é hoje, era tão ruim quanto, mas tinha que fazer uma seleção, e mesmo que fosse assim, não ia conseguir se manter, precisava da família, eles poderiam fazer isso, mas ele falou que não, que ela que se virasse, já que ela não queria fazer, então ela acabou fazendo aqui.
Fez muito bem, passou muito bem, foi uma excelente aluna. Eram 3 irmãs, só ela que não queria, né? No final, no dia da formatura, quando houve a formatura, ela pegou o diploma e entregou para o pai. Falou, está aqui o seu presente. Se era isso que você queria, fique satisfeito, que aqui você vai ter a sua realização, porque eu não. Isso logo assim, quer dizer... Então, as pessoas precisam compreender que o bem-estar de um não é o bem-estar do outro. Né? Às vezes a gente fica, nossa, mas como fulano pode escolher isso e querer ficar assim? Ele está bem assim. Ele é feliz assim. Né? Se fosse de outra forma, né? As pessoas ficariam infelizes. Trabalho tem que dar prazer, trabalho tem que ser bom, a pessoa tem que ir para o trabalho e nem ver a hora passar. Já quando estiver chegando no finalzinho do dia, assim, tem até pena que já chegou. Né? Isso é porque ele tem prazer no trabalho. Ele tem bem-estar. Seja uma profissão mais simples, todas as atividades são nobres. Não tem uma mais importante que a outra. Não tem. Em termos de importância, não tem. Não é? Se nós não tivermos um bom trabalho de saneamento básico, um gari passando na nossa casa, recolhendo o nosso lixo, os médicos não iam ter nem condição de trabalho, de tanta doença que ia acontecer. Então, é importantíssima a profissão, a profissão de médico? É claro que é. A gente precisa deles para nos tratar. Mas um gari é extremamente importante. A coleta do lixo, senão não teríamos hospitais para dar conta do que a gente ia ter. Às vezes fica 15 dias, 20 dias as pessoas reclamando que não estão recolhendo lixo, começa a criança a ter problema de diarreia, outro problema respiratório. Então a gente vê que não tem profissão mais importante que a outra. Tem mais qualificada. Aí cada um é que vai procurar se qualificar na área que ele deseja. E ele precisa fazer. Hoje, os testes vocacionais ajudam, mas não resolvem. O que está resolvendo muito é quando aquele jovem está muito indeciso, levá-lo para ele vivenciar uns 2 ou 3 dias, talvez, ou uma semana, aquela profissão que ele está querendo escolher. Né? Isso aconteceu dentro da minha família. A pessoa há muito tempo porque queria ser odontólogo, queria. Aí, como nós temos na família também, ficou uma semana de assistente, falou, Deus me livre, nem pensar, ainda bem que eu vi isso a tempo. Mudou. Né? Então, a gente tem que fazer realmente aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente se sente bem. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Aí, quando a gente vê essa resposta que sim, na hora que eu li isso, eu procurei me deter um pouco mais para poder aceitar esse sim aí. Pela simples razão, essa pergunta aqui assim, ó, há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. Ora, se é por culpa da pessoa, por que a sociedade vai ter culpa nisso? Vai ter responsabilidade nisso, né? Mas aí, a gente, é por isso que se a gente pega uma questão, muitas vezes as pessoas nos fazem uma pergunta, ou quando estamos numa reunião, ou até na rua mesmo, e a resposta não pode ser dada dessa maneira, porque essa resposta ela não pode ficar isolada de outras situações, de outros conceitos, de outras abordagens dentro do espiritismo e até mesmo da própria sociologia, né, que não tem nem nada a ver com a religião. Mas ele me incomodou realmente. Então está aqui assim, sim, já o dissemos, ela é sempre a causa primeira dessas faltas, pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros. É frequentemente a má educação
que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de asfixiar-lhes as tendências perniciosas. Então, aí, quando ela se desdobra, a gente até já aceita um pouco mais e começando a pensar, realmente, uma pessoa precisa de receber elementos para ela se educar. Ela não pode tirar dela, já que ela não tem. Ninguém tira nada de onde não tem. Não pode tirar nada. Nada nem alguma coisa. Então as pessoas precisam ser educadas. Muitas vezes a gente vai assistir a alguma família, isso já aconteceu várias vezes, e quem trabalha nesse meio da assistência social vê muito isso. Você faz tudo direitinho para a pessoa, como há pouco tempo uma amiga fez junto com um grupo. A moça estava numa situação com 2 crianças morando num cômodo de chão batido, as crianças de pezinho no chão, foi ano passado, isso próximo a essa época assim do inverno, sem roupinha, passando frio, ela grávida, ela não sabia nem de quanto tempo ela estava grávida. Uma situação horrível, horrível. E essa menina ficou doida vendo aquilo, né? Aí ligou para mim e tudo, aí eu falei assim, olha, o que eu puder te ajudar, vou te ajudar também. Ela falou, não, eu nem estou te pedindo ajuda nem financeira, nem com nada, porque a gente já arrumou tudo. Já arrumei até um apartamento para ela, a gente já arrumou tudo. É só para você me dar umas dicasinhas de tudo. Eu falei assim, olha, a primeira que eu te dou é que você não mergulhe tanto de cabeça e não cobre nada dela, porque ela pode não ter para oferecer. Então não se decepcione, vá, mas vá com cuidado, porque isso já aconteceu várias vezes, né, com quem já faz esse trabalho já há algum tempo. E não deu outra, botou a menina no apartamento, bonitinho, todo arrumadinho, com cortina, com tudo direitinho, com tudo que uma casa precisa, arrumou brinquedos, tudo, alimentos, a despensa estava cheia, com tudo que ela precisava, e continuou dando assistência, arrumou uma doação mensal para ela, e que ficou com ela. Eu falei, se você arrumar uma doação, fique com você no início, você vai dando assistência, vai levando e tal, não entrega, porque ela talvez não tenha condições nem para receber tudo isso que você está oferecendo a ela, e não deu outro. Um tempinho depois ela foi lá, aquelas roupas todas espalhadas pelo chão, as cortinas todas já rasgadas e cheias de pomada que ela arrumou o parto da menina também, levou aquelas pomadinhas para anti-assadura, estava tudo escorrido lá na cortina, uma imundícia, as crianças ali, a criança que nasceu também sem nada, ela quase deu um troço quando ela viu aquilo. Aí ela me ligou de volta. Ela falou assim, bem que você me avisou. Eu falei, essa criatura, ela precisa de uma orientação antes de receber essas coisas. Eles não sabem. Eles não têm educação ainda. Não conseguem dirigir essas coisas que você está dando. Não é por acaso que ela estava naquela situação lá. Então, as pessoas precisam receber não só ajuda financeira, material, mas também ajuda para que elas possam dar conta daquelas coisas que elas estão recebendo, mudar os valores. Então não adianta, quer dizer, aí a sociedade entra nisso, porque não é só uma assistência material, não é? A pessoa fica sem condição, ela precisa ser auxiliada. A gente está num plano de provação e expiação, onde nós temos níveis evolutivos muito diferenciados nos espíritos que aqui estão encarnados. Tem espíritos muito ainda inferiores, outros muito bons. Então a variedade de evolução é muito grande. Então, nesse ponto, a sociedade acaba sendo um pouco responsabilizada por algumas coisas. Porque isso dá muito mais trabalho, isso exige muito mais trabalho e tempo do que dar as coisas. Do que dar comida, do que dar roupa, do que dar alimento. Não adianta, aquilo ali. Né? Uma vez aconteceu o mesmo comigo. Quando a gente chegou, era uma pilha de roupa desse tamanho que a gente tinha levado tudo bonitinho, cheirosinho, passadinho, estava tudo imundo lá no canto, e as crianças lá com o bumbum de fora, na rua. Uma coisa terrível, quer dizer, tem que dar, ajudá-los a ter uma estrutura para eles
colocarem a vida deles para frente, né? Não basta, isso aqui já veio 3 vezes para cá ultimamente, desde que a gente fez a Lei do Trabalho, porque foi um comentário de Kardec, no finalzinho dessa Lei do Trabalho, que é atualíssimo e se encaixa em várias palestras. Então está aqui a recomendação, ó. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura um remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências, e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Quer dizer, que adianta? O sujeito tem que trabalhar, ele está lá pedindo, ele tem que trabalhar, mas cadê trabalho para ele? Né? Ontem eu assisti aquela conversa do Bial com o jurista Aires Brito. Eu não conhecia assim quase nada dele, mas o pouco que eu vi, eu me apaixonei por ele. Que é realmente uma pessoa de uma sensibilidade enorme, né? E ele muito simpático, uma cultura, um poeta também, um amor de pessoa, que pelo menos ali deu essa ideia, né? Aí ele ainda falou sobre isso, inclusive eu botei um quadrinho aqui de uns versinhos do Djavan que ele citou naquela conversa do Bial. Ele falou assim: as pessoas arregaçam as mangas para trabalhar, e cadê o trabalho? Aonde que ele está? Né? Então, realmente, não tem dignidade. Uma criatura, uma pessoa que não tem trabalho para dar conta da sua família, alimentar seus filhos, não tem condição, essa pessoa, se ela tiver uma tendência ao crime, é claro que ela vai descambar para lá. Lógico que ela vai. Se ela não tiver, ela não vai. Aristóteles fala, o homem necessita de alguns bens do corpo, da alma e das coisas espirituais, sem os quais germes criminógenos poderão levá-lo à marginalidade e ao crime. E é verdade. Né? Uma pessoa, se ela tiver uma tendência, quando ela já reencarna numa situação de miserabilidade e penúria, não é por acaso. Ela pode estar ali para uma expiação ou para uma provação. Se ela tiver por expiação, aí se ela não tiver assistência, se ela não tiver um socorro, uma ajuda, ela vai ter uma queda reencarnatória. É porque nós precisamos de modelos, de exemplos enobrecidos para a gente melhorar. A gente precisa de ter alguém que sabe mais, que faça mais para nos estimular. Né? Então, isso é importante. Nós temos na nossa organização cerebral os neurônios espelho, que há pouco tempo foi descoberto. Por conta de um primata que ficou imitando a sua cuidadora. Esses neurônios espelho, a pessoa que tem a tendência para determinada coisa, se ela assistir alguém fazer, ela faz também. Ela se estimula a fazer também. Isso tanto para o mal quanto para o bem. Porque são neurônios espelhos, eles não estão dando qualidade à ação. A pessoa tem que ter a tendência para aquilo. Então, a pessoa que tem uma tendência a fazer um trabalho voluntário, mas não faz, se ela tem alguém que faça e ela vê, ela quer ir também. Ela quer se juntar ao grupo. Então, a gente precisa disso. Se essas criaturas que já nascem nessa situação de penúria, de miserabilidade, total privação, se elas não tiverem estímulos, se elas não tiverem ninguém que as ajude, vai cair na criminalidade se tiver tendência para isso. Não resta a menor dúvida, vai acontecer assim. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, que é a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres,
aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de bons hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Quer dizer, realmente a pessoa cai por culpa dela, porque ela não está procurando o que deve, porque ela não está trabalhando, ela não quer, então é culpa dela, só que ela não tem meios para isso. Ela não tem nem meios de discernimento para isso. Então ela acaba, né, se morrendo ali, estiolando ali por falta de luz. Não é nem tanto por falta de alimento, por falta de conhecimento mesmo, né, a luz do conhecimento mesmo. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real, aqui está o A, né? Está errado. O elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Então, nós estamos vendo isso no nosso país. São bilhões de desviados em propina, nisso e naquilo. Olha o quanto, né, esse dinheiro poderia estar ajudando uma sociedade doente como é a nossa. Precária, privada de tudo, de saúde, de tudo. Né? Então, falta o quê? Falta de educação moral. Não é? Os empresários têm condição de ajudar muito, não resta dúvida, nessa socialização, nesses empreendimentos que amparam crianças no sentido de auxiliá-las a fazer alguma coisa para o bem, tirá-las da rua. Não é um orfanato, não é manter essas crianças nem nada, mas é dar uma ocupação, né, para que elas possam sair dali, porque elas vão ser o que os pais são. Vão ter seus filhos pela rua, se drogando, e assim vai, de geração em geração, porque não encontra algo que possa auxiliar. Ah, mas muitas vezes não quer. Também, mas aí se ela não quiser, aí ela vai responder por isso. Mas na maioria das vezes não tem essa assistência, a gente sabe que não tem. Né? Não tem a menor condição, muitas vezes. As escolas públicas, eu falo isso porque eu fiquei 30 anos dentro de uma instituição dessa. A gente não podia pedir livros para eles lerem, a gente não podia pedir, porque eles não podiam comprar, então a gente não podia pedir. Então a gente saía catando um ou outro, pedindo, e não tinha dinheiro para eles se locomoverem para ir para a biblioteca, não tinha internet naquela época, e não podia pedir livro, porque eles não liam, não tinham contato. Quer dizer, o que se oferece? Nada. Não se oferece nada. Se oferece um monte de bobagem de livro didático para depois eles não usarem nada daquilo. Né? E isso é triste, mas é verdade. Essa é a nossa sociedade, essa é a nossa educação. Quanto mais ignorantes, melhor, para poderem ser enganados pelos espertalhões. Isso é a realidade da nossa vida. É isso que acontece. Então, vai culpar essas pessoas? Não tem como. A sociedade é responsabilizada, sim. Embora ele caia por culpa dele, mas ele não tem base. Não tendo base, as coisas ficam muito difíceis. Os males do mundo não são obra de Deus. Eles são produzidos pelo homem que, com suas ambições, sua incúria e seus preconceitos, gera os desníveis sociais, as crises econômicas, as guerras destruidoras e a crônica infelicidade. Quer dizer, Deus não criou nada disso. Deus deu a oportunidade, a gente sempre fala que é o presente que Deus nos dá. A gente, Deus não dá saúde, Deus não dá dinheiro, Deus não dá nada para ninguém. Muito menos carro. Foi Deus que me deu. Quando eu estou atrás de um desses, eu falo assim, Deus, eu vou brigar com você, porque o meu eu tive que comprar. Né? Então, agora, eu comprei,
Comprei, paguei. Quais oportunidades que tive para conseguir recursos para isso? E essas oportunidades Ele deu. Então, o que Deus nos dá são oportunidades para que a gente trabalhe, para que a gente exerça a função necessária, fazendo a nossa parte como co-criadores do universo. Então, isso é que Ele nos dá. Então, Deus não é responsável pelas nossas dores, pelo nosso sofrimento, por nada. Ah, mas não cai um fio da cabeça de ninguém sem que Deus saiba. Ué, e daí? Porque Ele é consciência cósmica do universo, presença imanente no universo. Claro que Ele sabe tudo que está acontecendo. Ele não impede o mal, porque Ele sabe que o mal é necessário para que as pessoas possam reconhecer a necessidade do bem. Então Ele não impede, mas Ele não gera o mal. Ninguém é infeliz, desgraçado no mundo pela vontade de Deus. Quando as coisas aqui não dão certo, ou porque a gente está se conduzindo da maneira errada, ou então porque nós estamos em processo expiatório, né, de recuperação da nossa vida de erros passados. Que não é porque passou que sumiu. Não apagou. Ela está no nosso arquivo e a gente tem que dar conta daquilo ali. Deus não gera os males humanos, mas não impede que aconteçam para que o homem aprenda, com a força de suas experiências, o que é melhor para ele. No incessante transformismo da moral em evolução, igualmente orientada por leis divinas. Então a gente sabe que Ele não vai impedir. Por isso que esse negócio, Deus não vai impedir que a gente passe por essa ou aquela dor, né? De forma nenhuma. São resgates que nós estamos nesse mundo fazendo. E quando a gente não dá conta, a culpa não é de Deus. Ele nos deu a oportunidade. É necessário superar a atitude contemplativa ou de indiferença que marca o comportamento humano. Essa é a nossa atitude, a atitude dos espíritos em planos de provação e expiação. Indiferença com os problemas dos outros. Indiferença com o que acontece na sociedade. Não está dentro da minha casa, eu não estou passando por isso. Ah, eu estou trabalhando para ter os meus recursos. Que ótimo, que bom, continue a fazer isso. Porque o trabalho é esse, né? E que tenha um retorno bom disso tudo aí. Mas a gente não pode ficar numa atitude contemplativa. Alguma coisa a gente tem que encontrar para fazer, ainda que pouquinho, para auxiliar alguém que não tem condição. Uma pessoa que a gente auxilie já é muito. Uma pessoa que se beneficie da nossa, dos nossos recursos, da nossa inteligência, da nossa profissão, já está ajudando. Mostra que as pessoas não estão totalmente alheias ao sofrimento dos outros, né? Então, não vamos fazer pouquinho, é melhor do que esperar a oportunidade para fazer muito e essa oportunidade não chegar nunca, né? Então, é preciso mobilizar os homens pela palavra e pelo exemplo, demonstrando ser indispensável estabelecer elos de solidariedade entre os componentes da sociedade, a fim de que possamos superar as misérias da terra. Não se trata simplesmente de beneficiar o semelhante, mas essencialmente a nós mesmos com esse empenho, né? Quando a gente tem nós temos digamos uma plantação de alguma coisa ou alguma coisa e um terreno ao lado, ninguém liga, o dono não cuida, aí aquele mato cresce demais. Aí os insetos, as pragas começam a invadir a nossa plantação, acabar com a nossa plantação. Então, no lugar de ficar contemplando a desgraça, é melhor a gente dar conta de dar uma limpeza naquilo lá, porque também está nos atrapalhando. E lógico, procurar recursos para que o dono se vire e cuide do que é seu. Mas, de imediato, tem que fazer isso, porque senão a gente acaba perdendo o que é nosso também. Então, a sociedade, quando a gente contempla só o que está acontecendo, quando a gente não faz nada, nós somos vítimas dessa comunidade,
dessa grande assim, massa que não tem a menor educação, menor valor pela vida. Aí a gente sai de casa, é assaltado num sinal, ou ao entrar no carro, ou a pegar seu carro num estacionamento. Né? Então, porque nós acabamos sendo vítimas deles. Né? Porque eles estão aí, os prisioneiros somos nós é que temos que ficar dentro de casa, porque a violência está numa dimensão, está incomensurável a violência, né? Principalmente aqui no nosso país. Né? A gente tem medo mesmo de sair, de andar no calçadão de uma praia. Eu me lembro que há um tempo atrás disso, já deve ter uns 6 anos que a minha cachorra era filhote, eu levei ela para o Rio, para o apartamento dos meus filhos lá, e estava andando com ela no calçadão da praia ali, no Arpoador, estava andando com ela ali. E ela adora a água, doida para entrar naquela água que ela estava vendo os cães pularem, né? Aí um guarda se aproximou de mim e falou assim, olha, a senhora não se afaste daqui desse pedaço, eu estava na pedra ali do Arpoador. A senhora não se afaste daqui com esse cão. Eu falei, ué, mas eu estou passeando. Ele falou, não faça isso, a senhora vai perder o cão. A senhora vai perder o seu cão. Porque aqui todo dia eles roubam cães assim. Então a senhora fica por aqui, porque senão a senhora vai ter o seu cão roubado. Eu fiquei horrorizada. Aí meu filho, mãe, eu te falei para você não ficar andando no calçadão. Você tem que ir lá, mas fica por ali, assim, onde tem. Então a gente aqui não estava ainda acostumado, que agora também está perigoso. Aí vem, é uma coisa terrível. A gente é vítima realmente disso tudo aí. De uma sociedade inferior, deseducada, sem princípios nenhum. Mas é o que Kardec falou, é de se admirar que todo dia são jogados na corrente social as pessoas sem nenhum princípio? Então, é a nossa realidade. E se a gente não fizer nada, não procurar fazer alguma coisa, ainda que seja, mínimo que seja, porque uma pessoa que a gente ajude, aquela já vai dar notícia, aquela já vai mudar o comportamento. Ela mudando o comportamento, ela muda o comportamento de outras pessoas também. Né? Porque ela é uma boa influência no ambiente dela, já vai ajudar. Com certeza, o que a gente não pode é não fazer nada. Né? Absolutamente nada, isso não vai dar bom resultado. Eu me lembro uma vez que uma paisagista, isso já tem bastante tempo, ela teve a casa dela assaltada. Aí foram pegos os rapazes, eram meninos ainda, menores de idade. Não tinha nem esse negócio de conselho tutelar que não podia ser preso, não. Tem muito tempo já. Então, eles estavam sendo levados, né? Aí ela falou assim, aí o policial falou assim, a senhora tem que ir para dar queixa. Ela falou assim, do que aconteceu aqui, ele falou assim, ela falou, não, eu não quero dar. Todos meninos. Ela falou, não, eu não quero dar. Mas a senhora foi assaltada, a senhora podia ter sido morta. Ela falou, não, mas eu não quero dar queixa. Não deu. Aí eles ficaram soltos. Aí ela procurou saber quem eram, aonde moravam, qual era a comunidade que eles moravam e tudo. Ela arrumou um grupo de amigos dela, conhecidos, cada um na sua profissão. Foi àquela comunidade onde eles moravam, procurou por eles, né? E falou, vocês vão me ajudar a desenvolver um trabalho social, para vocês aprenderem a não assaltar a casa de ninguém. Por isso que eu livrei a cara de vocês. Não vão ser presos, mas vocês vão me ajudar a fazer um trabalho social. Arrumaram um espaço lá. Aquilo cresceu, olha o que ela tirou de criança da marginalidade. Né? O que adiantava prender aqueles 3 que estavam lá assaltando a casa dela? Não ia resolver, mais importante foi o que ela fez. Ela não tinha muitos recursos, ela não tinha muito dinheiro, mas ela ajudou, eles arrumaram, fala com outro, um profissional aqui e ali, e a própria comunidade levantou o espaço, né, com doações, quer dizer, é um trabalho bonito. Né? É um trabalho que vai render muita coisa para as pessoas. Né? Os bolsões de miséria crescem em toda parte, gerado por injustiças sociais. O problema é a injustiça. Aquele que trabalha na nossa casa, que é pago com justiça, que ele recebe o que ele tem que receber, o salário que ele tem que receber, justo, né? Ele vai nos servir com alegria, se ele for bem tratado, se ele for tratado com respeito, não é? Com como tem que ser tratado. Então, com todo respeito, ele vai nos servir muito bem.
Ele vai nos ajudar, é uma pessoa que nós vamos ter que vai orar por nós. Porque gosta, porque foi sempre respeitado. Embora saiba que recebe 1/10 do que o seu patrão recebe, mas reconhece a diferença de qualidade. O negócio é a injustiça, é o desrespeito. Isso que é nocivo numa sociedade, não é a desigualdade. Então, desses bolsões de miséria, sai a grande maioria dos crimes, dos roubos, dos assassinatos, das prostituições, males que assolam a sociedade. Imperioso ajudar de forma efetiva aqueles que enfrentam problemas dessa natureza, a fim de que não sejam tentados pela tendência humana de resolvê-los na marginalidade criminosa. Porque se eles tiverem tendência, é assim que eles vão resolver. E esse negócio de ficar dando peixe também não resolve, não. Não resolve. A pessoa tem que mudar de mentalidade, ela tem que mudar seus valores, ela tem que ser dignificada com o trabalho, para que ela possa comprar as coisas que ela necessita com o dinheiro que ela recebe. E não ficar vivendo de doação, criando malandro para ter filho, para poder aumentar a sua renda. Não é assim. Né? A gente sabe que essa política não funciona, isso não resolve em lugar nenhum do mundo. Né? Muito menos num país deseducado como é o nosso, que não vai resolver mesmo. Então, o trabalho todo tem que ser feito em cima da dignidade humana. A pessoa tem que ter o seu salário, ela tem que ter seu emprego, que por mais simples que seja, é nobre. Né? Isso dá uma dignidade à pessoa. Por isso que essa ajuda, ela tem que ser efetiva. Aqui são os versinhos que o Aires Brito falou. Esse jurista que eu não sei como foi o trabalho dele lá no Supremo, não. Eu não acompanhei, não sei. Mas a pessoa que eu vi ali conversando com o Bial, eu adorei. Né? Então, não sei como é. Mas ele falou, inclusive ele citou isso aqui, eu copiei e botei aqui no slide pra gente, ó, da música Esquinas, do Djavan. Só eu sei as esquinas por que passei. Só eu sei, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe lá? Nós não estamos na pele dessas pessoas. Né? Eu não estou inocentando, falando que eles são coitadinhos, nada disso. Só acho que eles tinham que ter uma educação, um direito, né, a fazer suas escolhas de uma forma melhor. Né? Claro que a gente, né, eu já tive, eu não, mas meu filho já teve problema de ser assaltado no Rio por um jovem também. Então, ninguém está passando paninho por cima, achar que eles não merecem corrigir. Claro que sim. Se está sendo nocivo à sociedade, tem que ser afastado dela, mas afastado dela de uma maneira digna, né? Com educação, para que ele possa se recuperar, senão não vai ter a menor chance disso, né? E no meio, às vezes, né, não estou nem falando no meio da juventude, mas das pessoas já adultas, com suas famílias, isso aqui me tocou, eu já escutei essa música várias vezes e não tinha me tocado para isso aqui. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? É dureza, gente, isso aqui é dureza. Um pai vendo seu filho morrendo, não tem uma assistência, não tem um remédio, não tem um alimento para ele. Né? Isso é dureza, a gente não sabe o que é isso. A gente, graças à nossa oportunidade que a gente aproveitou, né, a oportunidade que Deus nos deu e a gente aproveitou, a gente está passando por isso. Não vamos nem ficar graças a Deus, não. Porque esse negócio de graças a Deus que eu não estou nessa situação, isso faz Deus partidário, né? Escolher alguns filhos para passar problemas e outros não. Não é graças a Deus, é graças à oportunidade que Ele nos deu e a gente fez por onde não está nessa situação. Porque é muito difícil. Eu nem me imagino mães, né, vendo seus filhos morrerem sem um alimento, sem uma assistência, um remédio. A gente, quando tem um filho com febre passando mal, a gente fica doido. Carrega para vários, que a gente, se tiver condição, para ver o que é. Então é dureza. Isso aqui me tocou profundamente quando ele falou, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Não é mole não, né? A vida em sociedade implica em responsabilidades, a começar pela mais elementar de todas, trabalhar pelo bem comum. Só precisa disso aqui.
Uma sociedade para ser boa, para dar certo, para as pessoas serem felizes, não precisa de igualdade de dinheiro, não. Precisa as pessoas trabalhando pelo bem comum. Fazer aquela coisa simples. Fazer ao outro aquilo que eu quero que faça para mim. Não é? Então isso basta. Basta isso para uma sociedade ser plenamente feliz, ainda que seja num plano como esse que a gente está vivendo aqui, que é um plano de provação e expiação. Mas esse ideal é inatingível. Trabalhar pelo bem comum. Esse ideal é inatingível enquanto considerável parcela da sociedade estiver marginalizada. Por quê? Pela enfermidade, pela penúria, com problemas de comportamento, nunca vai querer ajudar a trabalhar por ninguém. Nunca vai querer fazer nada pelo outro, que a ideia é essa. Não é cada um por si, o resto que se dane, se eu não cuidar de mim, ninguém cuida. A palavra é essa, a frase é essa que a gente escuta. Não é? Eu ajudar, eu não tenho nem para mim. Todo mundo pode ajudar. Todo mundo. Porque quem não tem dinheiro, dá um abraço. Dá um abraço. Aquele abraço pode valer muito se a pessoa tiver com muito problema naquela hora. Pelo menos alguém se importou com ela. Né? Então, alguma coisa, a gente não pode se fechar, a gente não pode se endurecer porque está passando dificuldade. Né? A dor é aguilhão de aperfeiçoamento. E não mola para endurecer o coração das pessoas. Né? A dor não é para isso, ela é para evolução, ela é para provocar evolução, para fazer que a pessoa sinta o que outro também sente. Aí é o processo empático. Sem empatia, não vai para frente trabalho nenhum, sociedade nenhuma, a gente não consegue ajudar ninguém. Mas era só isso aqui que precisava, trabalhar pelo bem comum. Porque eu trabalhando pelo bem comum, eu estou trabalhando para mim também. Também para mim. Né? Porque alguém que auxilia, que diminua, que tire crianças da rua, não para levar para casa, não, mas tirar no sentido conotativo mesmo, educá-la para que ela possa se dar certo na vida, fazer alguma coisa, ela está se fazendo um bem, porque amanhã aquele ali pode entrar lá na casa dela, acabar com a vida dela. Isso é real, isso acontece. Acontece não é pouco, não. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Aí, novamente vem essa história de Deus concedeu. Não é bem assim que as coisas são, né? Agora, ele permite para quê? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, aí vem a explicação, ó, não é Deus que concede, está aqui, ó. Vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então você pede a prova da riqueza. Gente, nós não estamos preparados para isso, não. Né? Nós não estamos, tanto que na hora que eu vou jogar na loteria porque eu vou ganhar, eu vou ajudar Beltrano, Cicrano, Fulano, ganha, para ver. Nunca mais vou falar da pessoa se for um dinheiro grande. Ela some. Nós, na nossa inferioridade, nós não estamos preparados para isso. A prova disso é o que está acontecendo no nosso meio social. No nosso meio político-social, a prova disso. É tanto dinheiro que não conseguem resistir. Uma pessoa, às vezes, não resiste a devolver um troco a mais que ela recebeu. Ela, às vezes, não resiste. Se ele me deu, ele me deu. Eu não estou roubando. Tá sim. No momento que viu que está errado, está roubando. Vai lá e devolve. Vai lá e devolve, que está errado. Né? Se a pessoa não resiste, muitas vezes, a devolver um troco errado, de 10, 15 reais, às vezes nem isso, vai resistir a milhões e bilhões que a gente não consegue nem fazer conta? Claro que não vai. E não são eles, não. São todos que poderiam estar lá fazendo a mesma coisa. Nós estamos num país de... A lei é levar vantagem em tudo. É a lei de Gerson, tá? Que governa isso aqui.
Então, não adianta ficar apontando, porque a gente não pode imaginar se tivesse o que estaria fazendo. Porque a gente contempla o que acontece e não faz nada, né? O que acontece além da minha janela é problema que não é meu, mas é assim. É assim porque aquilo que está acontecendo lá vai afetar dentro da tua casa daqui a pouquinho. É problema sim, né? A gente não vai resolver. O passarinho que carregava a gotinha para jogar na floresta sabia que não ia acabar com aquele incêndio, mas fazia. Pelo menos a consciência dele estava tranquila. Eu estou fazendo a minha parte, né? E quando a gente faz a nossa parte, a gente dorme em paz. Qual dessas duas provas é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Tanto uma quanto a outra. Aqui, ó. A miséria provoca a lamentação contra a providência. E a riqueza leva a todos os excessos. Todos. Sem diminuir nada. Todos. Quanto mais a pessoa tem, mais ela acha que precisa. E a prova da miséria, né? A prova da miséria, nem sempre aquele espírito que está pedindo essa prova tem condições de enfrentá-la. Ele pode cair na marginalidade, na criminalidade, na autopiedade. Vai atrasar a vida evolutiva dele. Nem sempre, talvez seja muito mais difícil, né? Para ele enfrentar uma situação. E a prova da riqueza, para um espírito inferior, Zé Manel costumava dizer quando chegava, né, o fim do ano, aquelas musiquinhas atormentantes, né, do Natal, que a gente fica querendo que passe rápido para não ter que ouvir. Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Jesus, meu Deus, eu não quero isso não. Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, o que eu vou fazer? Não sei. Eu não me conheço tão bem assim. Eu não sei. Eu tenho princípios. Todos nós temos. Mas não esqueçamos, somos espíritos inferiores num plano de provação e expiação. Somos influenciados pelas benesses do mundo. E quem não gosta de conforto, quem não gosta de viver bem, de poder, né, sair. Eu fiz uma viagenzinha pequenininha agora, tão boa. Não sei nem quando vou poder fazer outra, acho que nem vou. Mas olha, né? Quem não gosta dessas coisas? Aí o olho cresce e começa a fazer besteira. Começa a fazer bobagem. E os princípios ficam guardadinhos na gaveta. Às vezes até o crachá de espírito. Tem que ter muito cuidado. Muito mesmo. Né? Porque senão a gente não sabe, a gente não se conhece não. A gente não se conhece não. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente isso aí. É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. E suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter bastante para si mesmo. E quer mais, e quer mais, e quer mais, e se chafurda numa lama de inferioridade que, ó, haja encarnação, hein? Para poder dar um jeito nisso aí. Porque junto com isso, junto com esse egoísmo, esse orgulho todo, vem o que isso dá origem nas outras pessoas. Imaginemos quantas pessoas morreram nas filas, né, do SUS, da assistência pública. Quantas pessoas se mataram, perderam a vida, quantos jovens estão na rua, quantas crianças estão na rua, por causa disso tudo que está acontecendo. A hora que essa fatura chegar, não sei nem como que vem. Nem como que vem. Então as pessoas não têm noção quando fazem essas coisas. Não tem noção. Se a gente vai ter que responder
por uma coisinha que a gente tem apego de alguém, porque realmente isso é uma imoralidade, porque aquela pessoa, a gente não pode esquecer, porque o montante é tão diferente, né, a consequência, mas o que motiva uma pessoa a não devolver um troco é o mesmo que motiva o outro a ganhar bilhões de propina, a exigir isso, é a mesma coisa, não é diferente não, é porque ele não está naquela situação. Né? Porque se tivesse, ia estar igualzinho. Porque aquele que não devolve um troco, ele está errando, ele está apanhando que não é dele. Ele está prejudicando aquele caixa que vai dar diferença lá no final e vai ter que tirar do dinheirinho dele para pagar essa diferença. Isso não pensa. Não pensa nas consequências que vai ter isso aí, não. Né? Quer dizer, então, as pessoas não têm noção do que elas estão fazendo. Aí a gente vai lá para Jesus na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que dizem, não sabem o que fazem. E não sabem mesmo. Porque se soubessem, né, a coisa é feia, hein? Comentário de Kardec. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. O rico não é rico por acaso. Ele não pediu a riqueza. Quando ele fez essa escolha, ele não fez essa escolha para ele se dar bem, para ele viver no luxo, sozinho, com o núcleo familiar dele, não. Ele não pediu para isso. Quando ele pediu essa prova, senão Deus não daria. Aí é que está. Não daria permissão para ele não se perder, porque Deus é pai. Não quer ver nenhum filho se perder. Quando ele pede essa prova da riqueza, ele pede igualzinho aquele que quer ganhar na loteria para ajudar as pessoas. Mas quando acontece de ganhar, some, e quando ele está aqui no mundo, diante de tudo de bom que ele pode ter, que ele pode receber, ele nem lembra que ele escolheu a prova para ajudar as pessoas que têm menos. Ele nem lembra disso. Né? Não tem, nem quer lembrar, nem quer. Vai fazer uma regressão à vida passada, escolhe, Deus me livre, quero saber não. Né? Não quer, porque vai assumir muitas responsabilidades. Deus experimenta o pobre pela resignação, o rico pelo uso que ele faz de seus bens, do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso aqui, quando eu li, eu fiquei revoltada também. Eu fico revoltada com as coisas, às vezes, que eu leio. Aí eu começo a discutir com Deus, né? Coitado de mim, mas eu faço essas coisas. Digo assim, mas como é que pode isso? Está errado. Eu sou tão burrinha e estou vendo um erro aqui. Só que não tem erro, não. Isso aqui não tem erro, não. Nenhum. Em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Esse camelo aqui não é o dromedário. Não é aquele bichão com aquela corcova enorme, aquele caroção nas costas. Camelo em hebraico é uma linha cheia de nó. Ou um cabo fino assim, né? Mas é uma linha cheia de nó. É por isso que ele tem aquele nome, o camelo. Por causa do nó que ele carrega nele, né? E aí, como que uma linha cheia de nó passa pelo buraco da agulha? Desfazendo-se os nós. É só desfazer o nó que ela vai passando. Né? A gente, quando tem coisa embolada, a gente desfaz, né? Cordãozinho embolado, que não... a gente vai lá, desfaz, ele passa, né? E aí, como que o rico entra no reino do céu? Aproveitando bem a sua riqueza. Não é se privando de nada. Não é ficando pobre, distribuindo tudo. Não é isso. Ajudando, fazendo valer aquela oportunidade que Deus lhe deu. Ajudando para que outros conquistem o bem, a felicidade, o bem-estar, a alegria, seus direitos de cidadão, que hoje em dia está sendo negado às pessoas praticamente, né?
de uma forma velada, mas tá. É assim que o rico entra no reino do céu. Aí eu fiquei de bem com Deus de novo. Porque realmente, né? A pessoa que nasce numa família rica, ela não vai entrar no reino do céu só porque ela recebeu uma herança e que ela não precisa nem trabalhar? Bom, aí entra aquela história. Ela não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, porque ela já tem. Mas o dever de fazer trabalho voluntário ela tem. E é assim que ela vai entrar no reino do céu. Usando bem o dinheiro. Ela não precisa nem distribuir nada. Não precisa trabalhar para ganhar a sua vida. Vai ajudar os outros, vai fazer trabalho voluntário, já que você não precisa receber por isso. Está entrando no reino do céu. Porque o reino do céu não é em lugar nenhum. O reino do céu está aqui em nós. Na nossa consciência. Aquele que faz a parte dele, que sabe que está fazendo o que é certo, está com a sua consciência em paz. Então ele está no reino do céu. No inferno ele vai estar, quando ele descobrir tudo de errado que ele está fazendo, né? Porque ainda não sabe, né? Ou pelo menos parece que não, continua. Então é assim que acontece na vida da gente. Um dia todos compreenderemos que a vida vem de Deus, mas a qualidade de vida vem do homem. O Cristo mostra-nos o caminho, mas não pode caminhar por nós. Oferecendo-nos orientação e exemplo, o Mestre deixou bem claro que o serviço da redenção humana, de erradicação do mal, da miséria e do infortúnio, é trabalho impostergável de todos os homens. Fechou com a sociedade? A sociedade tem culpa? Tem. Porque o que é a sociedade? A sociedade somos nós. Uma sociedade, ela só é uma sociedade porque ela é formada dos homens que a compõem. Então, o trabalho é de todos nós. Não podemos fazer muito, façamos pouco. Né? A Madre Teresa falou, não pode fazer grandes coisas, faça poucas coisas com muito amor. Muita paz para todos, e eu já estava morrendo de saudade da nossa reunião. Né? Eu ficava pensando na hora da reunião, na carinha de todo mundo sentadinho, porque a gente conhece todo mundo. Olha, eu não vivo sem esse carinho aqui, né? Eu não vivo sem esse carinho de vocês. E eu estava feliz, eu estava com a minha família, estava fazendo uma viagem bacana, mas a saudade daqui estava presente o tempo inteiro. Né? Vocês não sabem como são importantes na vida da gente, na minha principalmente. Que Deus continue nos dando essa bênção para a gente continuar aqui estudando junto essa doutrina de amor.